Ó, seguinte, pra gente não deixar esse nosso horário aqui perdido, eu vou mostrar uns slides aqui, vou comentar um pouco com vocês aqui sobre o conteúdo, tá? Pra gente, como eu falei, pra gente não perder aqui o nosso horário. E aí a aula vai ficar gravada, depois eu vou estar postando aí pro restante da turma de vocês. Deixa eu ver aqui. Gente, ó, é o seguinte. Deixa eu só perguntar pra Verônica. Verônica, você conseguiu dar uma olhada no vídeo e nos slides que eu postei ontem? Só pra mim saber? O de ontem não, viu? O outro vídeo lá que o senhor postou primeiro. Tá, beleza, tranquilo, sem problema. É o seguinte, ó. O conteúdo que nós estamos estudando, só para vocês relembrarem, é o conteúdo de solução, tá? Então nós estamos aqui dentro da química na parte de misturas, tá? Eu tô falando isso daqui para pelo menos localizar vocês dentro do conteúdo. Nós atualmente estamos estudando misturas de substâncias. Especificamente, nosso estudo está focado para aquelas substâncias, para aquelas misturas que formam para aquelas misturas homogêneas, aquelas que contêm somente uma fase, tá? Que são as nossas soluções. Então, atualmente, nosso foco de estudo serão as misturas. O meu áudio está legal para vocês aí? Tá chegando legal? Tá dando para escutar bem ou tá com muito ruído? Sim, sim, tranquilo. Tá. Tá bom, tá tranquilo. Beleza, então o nosso foco aqui são as misturas. Aí no slide passado, na aula passada, eu comentei, foi falado lá para vocês a questão dos mecanismos de dissolução. Como que ocorre uma dissolução? Como que uma substância se dissolve na outra? Ou, na verdade, por que uma substância se dissolve na outra, né? Por que o álcool e a água se misturam? Ei, cachorro chato. E por que o óleo e a água não se misturam? Né? Mais ou menos a aula passada é explicando sobre isso, tá? E aí, mesmo tendo a aula passada, todo o material, todas essas coisas, mesmo assim, eu queria bater nessa tecla mais uma vez, comentar com vocês a respeito disso. E aí eu trouxe essa pergunta para vocês, ó, para a gente discutir, tá? A respeito de solubilidade. Por que que o detergente remove gorduras e a água não? Tipo, por que que a água sozinha não remove gordura? E já o detergente remove? Eu queria perguntar para Beatriz e para Verônica aí, para vocês duas, o que que vocês acham? Se tem alguma ideia em relação a isso? Uma vez um tio meu comentou que parece ter umas proteínas no detergente, mas eu não sei de certo não. Porque o detergente também é feito de gordura, né? Eu não sei muito bem como é que funciona, não. Beleza. É, o que a gente vai falar hoje, pelo menos nessa primeira parte aqui, que eu tinha planejado, era para falarmos dessa questão aí de solubilidade, de interação entre moléculas, tá? Que essas interações entre moléculas é que vai descrever a questão da solubilidade, certo? E toda essa interação molecular, ela é baseada na própria característica das moléculas, tá? As moléculas elas apresentam algumas características peculiares ou específicas que vão favorecer elas interagirem com as outras, certo? Meu Deus do céu, tem um cachorro muito chato. Parece que tudo joga contra. Vamos lá, gente. Normal, professor, aqui tem galo. Mas deixa eu perguntar, Normal. mas o barulho do cachorro tá muito forte aí ou nem tanto? Tá tranquilo. Tá, beleza. Então vamos lá, gente. Eu vou descrever para vocês Dá pra entender. como é? Tô dizendo que dá pra escutar direito. Ah, tá beleza, tá beleza. Ó, então aqui como estamos falando da água e da gordura, vamos tentar caracterizar as duas entidades químicas, tanto a água quanto a gordura, para a gente entender por que que a água não remove gorduras, tá? É a água sozinha. E depois lá na frente eu vou mostrar o detergente e explicar por que que ele remove. Beleza? E isso tem a ver com solubilidade, com interação entre moléculas, tá? A água, ela tem a representação estrutural como está sendo mostrado aí para vocês, tá? Nessa figura, tá? Eu tenho aqui o oxigênio e tenho aqui dois hidrogênios ligados a essa água, tá? É interessante falar que essa água, ela é uma substância polar, tá? A água é uma substância polar. Por que, professor, que ela é uma substância polar? Porque ela é um composto que apresenta
cargas parciais dentro da própria molécula. E é como se existisse polos. Tem um polo negativo aqui no oxigênio e tem um polo positivo nos hidrogênios. Então é uma molécula que tem polos, tá? E esses polos são o quê? São cargas. Mas por que, professor, que existe esse aparecimento de cargas na molécula, sendo que a molécula deveria ser eletricamente neutra? Né? E realmente ela é eletricamente neutra. Essas cargas aqui são apenas representações parciais, são cargas parciais. Tá? Então são arranjos momentâneos. Então é o seguinte, ó, esse aparecimento de carga ele existe por conta de uma propriedade que os átomos possuem, que é uma propriedade chamada de eletronegatividade, tá? Que é uma propriedade periódica. Não sei se vocês conseguiram ver lá na Química 1, tá? Essa propriedade, tá? Então vamos lá. Todo átomo ele apresenta aquelas partículas subatômicas que vocês devem ter estudado também, né? Que é os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? E aí quando um átomo se liga com outro, ocorre uma doação ou um compartilhamento de elétrons. Então o elétron é como se fosse a minha entidade atômica ali mais importante do ponto de vista da química, tá? Certo? E aí o que acontece? Tem alguns átomos que atraem os elétrons ali das ligações, tá? Os átomos que gostam desses elétrons. Então vamos lá, eu tenho lá na minha figurinha que vocês estão vendo, eu tenho um oxigênio ligado ao hidrogênio. Quando eu tenho um oxigênio ligado ao hidrogênio, quer dizer que existem elétrons ali naquela ligação. Só que os elétrons, eles não ficam no meio dos dois átomos, ele fica mais próximo do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele tem uma eletronegatividade muito alta. Ele tem essa propriedade de atrair elétrons para próximo de si. Ele é um cara que gosta de elétrons, o oxigênio. Não sei se eu falei, o oxigênio, esse vermelhinho. Como ele tem essa propriedade de atrair elétrons para si, o oxigênio, quer dizer o quê? Se ele está atraindo cargas negativas para si, que as cargas dos elétrons são negativas, então se ele está atraindo cargas negativas para si, significa que ele vai ter uma carga parcial negativa, o oxigênio. Já o hidrogênio, como essas cargas, esses elétrons, eles vão ficar afastados dos hidrogênios, quer dizer que eles vão adquirir uma certa carga positiva, uma carga parcial positiva por conta da deficiência de elétrons, tá? Então, em resumo, por que a água é polar? Porque existe esse aparecimento de cargas dentro da própria molécula de água, essas cargas parciais. E por que aparecem essas cargas, professor? Devido à diferença de eletronegatividade que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Essa diferença de eletronegatividade vai favorecer que a gente tenha separação de cargas dentro da própria molécula. Ou seja, uma região da molécula vai estar com excesso de carga negativa e outra região da molécula com excesso de carga positiva. E essa separação de carga vai ocasionar essa criação de polos, um polo positivo e um polo negativo. Deu para entender, gente, o que foi que eu falei aqui até agora ou foi muito rápido? Eu sim. Tá. Então toda vez que a gente falar em termos de polaridade, vocês devem associar com o aparecimento de cargas parciais da molécula. E esse aparecimento é devido à questão da eletronegatividade, tá? Então a água é polar. Já vou explicar essa figura que apareceu aí. Já a gordura ela é um composto apolar, tá? Esse A significa não, é como se fosse uma negação. Então a gordura é apolar ou não polar. Por que ela é não polar, professor? A gordura ela é constituída principalmente por hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio. Vocês vão estudar isso aqui lá em Química 3, os compostos orgânicos, tá? O carbono e o hidrogênio, eles apresentam eletronegatividades similares. Então quer dizer que os elétrons que estão aqui nas ligações, eles não serão atraídos majoritariamente por nenhum dos átomos. É como se os elétrons ficassem aqui no meio, já que eles têm o poder de atração igual, o carbono e o hidrogênio, nenhum dos dois vai atrair os elétrons para próximo de si. Logo, eu não vou ter aparecimento de cargas parciais aqui. Por quê, professor? Porque a carga vai ficar centrada aqui entre os dois átomos, tá? Se eles têm eletronegatividade parecida, ou seja, aquele poder de atrair elétron bem parecido, então quer dizer que meio que um não vai ganhar do outro na questão de atração de elétrons. Então, se os elétrons não vão ficar próximos de nenhum e nem do outro, o que vai acontecer? Ambos não vai ter separação de carga, não vai ter ninguém com carga positiva nem carga negativa aqui nesse caso. Portanto, as moléculas que não apresentam essa separação de cargas parciais, nem criação de cargas parciais, elas não têm polo. Então, elas são chamadas de moléculas apolares.
beleza? São chamadas de moléculas apolares. E aí o que acontece? O que tem a ver com detergente, com solubilidade, professor? Significa o seguinte, que as moléculas elas só vão interagir entre si se elas tiverem essa questão de cargas e de polaridade semelhantes. Ou seja, o polar ele só vai interagir ou só vai dissolver substância polar. E o apolar só vai interagir ou dissolver substância apolar. Aí que vai surgir aquela regrinha do semelhante dissolve semelhante, que vocês vão ver lá no slide que eu postei ontem, na aula de ontem, tá? Depois vocês vão revisar e vão dar uma olhada, tá? Então o que acontece? A minha água, tá? Que ela lá que tem as cargas, ela só vai conseguir interagir com uma outra substância que também tenha cargas. Por quê, professor? Porque a interação é através de cargas, é interação eletrostática, tá? Então nessa figura aqui de baixo, ó, que eu vou marcar aqui para vocês agora, essa figura que eu estou marcando aqui, ó, são 4 moléculas de água, são 5 moléculas de água interagindo entre si. As interações que estão acontecendo aqui é através das cargas, ó. Percebe, ó? O hidrogênio com carga positiva interagindo com o oxigênio com carga negativa, ó. Tá vendo aqui? Tá tendo uma interação. Aquela questão de cargas opostas se atraem, né? Aqui, ó, esse hidrogênio positivo interagindo com o oxigênio negativo, né? Então, por que essas águas aqui estão interagindo entre si? Porque por conta da questão de cargas. Agora eu vou chamar vocês, eu vou alertar vocês para vocês prestarem atenção no seguinte. Agora, digamos que eu quero que a água sozinha interaja com a gordura. Só que a gordura não tem cargas para interagir com a água. Como é que vai acontecer essa interação? Não acontece, né? Então é por isso que a água não dissolve gorduras. Por quê? Porque não existe essas interações moleculares. Alguém vai falar assim, professor, lá no Quimicão eu entendi que um átomo se liga com outro para formar uma molécula. E agora você está dizendo que uma molécula pode se interagir com outra? Realmente, é isso que eu estou dizendo. Uma molécula ela pode interagir com outra. Tá? Então, quando tem uma mistura de água e álcool, quer dizer que a molécula de água e álcool elas estão interagindo entre si. Tá? Então, agora está explicado por que a água não remove gordura. Por que a água sozinha não remove gordura? Por quê? Porque não existe interação, não existe contato entre a água e a gordura. Por que não existe contato? Porque a água ela tem polos, ela tem que interagir com a outra substância que também tenha polos, porque a interação é com base nas cargas, interações eletrostáticas. Se a gordura não tem essas cargas, não vai ter ponto de contato, então não vai ter interação. Então a água não consegue remover gordura e nem consegue dissolver gordura. Deu para entender, gente? Eu tô viajando demais? O que vocês estão achando aí? Tá dando para levar? Tá dando pra entender. Beleza. E aí, para resolver essa questão, para resolver toda essa problemática, foi desenvolvido o quê? Foi inventado o detergente. Porque já pensou, se não tivesse detergente, como é que a gente ia remover as gorduras? Né? A água sozinha não resolve. E aí surgiu a história do detergente. O detergente ele é muito interessante e muito massa, porque ela é uma molécula muito versátil. Tá? Por que ela é versátil, professor? Porque ela tem uma região que tem somente ligações carbono e hidrogênio. Tá aqui, ó. Essa região aqui, ó. É uma região que tem ligações somente carbono e hidrogênio, tá? Então essa região, ela é muito similar à gordura. Ela é uma região apolar, tá? Então essa região aqui, ó, ela é similar à gordura. É uma região apolar. Só que no detergente, lá no finalzinho da molécula que compõe o detergente, tem uma região com cargas, ó. Tá vendo o oxigêniozinho com carga negativa, ó? Tem uma região com cargas. Essa região com carga, ela é uma região polar. E essa região aqui, ela é uma região muito semelhante lá com a água, tá? Então, qual que é o grande segredo da história? O grande segredo da história é que o detergente, ele tem capacidade tanto de interagir com a gordura, porque ele tem uma região apolar, tá vendo aqui, ó, parte apolar, aqui na figura, ó, parte apolar hidrofóbica. O detergente tem tanto uma parte apolar, que faz com que ele interaja com a gordura, como tem uma parte polar, que faz com que ele interaja com a água. Tá? Então é por isso que a gente utiliza detergente e água para remover a gordura. E é por isso que o detergente funciona tão bem, por conta dessa versatilidade. Então foi uma invenção bastante interessante essa do detergente. Tá? E essa mesma ideia também vale para os sabões. Tá? Os sabões também eles têm essa mesma ideia. Tem uma parte apolar e uma parte polar, que aí faz com que o detergente interaja com as gorduras e interaja com a água. Tá? Deu para entender, gente, essa parte?
Sim. E aí, se vocês ainda tiverem com mais curiosidade como que acontece isso, ó, aí o detergente, quando ele interage com a gordura, ele forma uma estrutura chamada micela, tá? É uma estrutura gigantesca. E aí o que que acontece, ó? Aqui, ó, é a gordura, essa parte central, essa bolinha, esse círculo que representa a minha gordura, a minha sujeira. E esses vários zigue-zagues aqui, ó, são aquela camada do detergente, aquela camada apolar do detergente, tá? Que eu mostrei para vocês, a cadeia carbônica do detergente, tá? Esses bonequinhos em zigue-zague. Então o que acontece, ó? Essas cadeias aqui em zigue-zague, elas estão interagindo com a gordura, que é a parte apolar. E essa bolinha aqui em vermelho, ó, é a parte polar, tá? Essa bolinha vermelha aqui, ó, é a parte polar, aquela parte que tem carga, tá? É a parte polar. E aí, o que acontece? Eu vou já explicar para vocês. Essa parte polar, que são todas as bolinhas vermelhas aqui, ó, elas vão interagir com a água que está presente ali, tá? Vão interagir com a água. E aí a gordura, ela vai estar presa, ela vai estar aprisionada aqui dentro da camada, ela vai estar aprisionada pelas camadas do detergente, ela vai estar presa. E aí forma essa micela. E aí, à medida que essa micela for interagindo com a água, a gordura é retirada ali da mão, ou da panela, ou de qualquer lugar, devido à formação dessa micela. Ou seja, a gordura ela é aprisionada aqui dentro das moléculas de detergente, e aí essa parte externa, polar da molécula de detergente, interage com a água, e aí faz com que a água consiga arrancar tanto o detergente quanto a gordura ali do meu recipiente que eu quero limpar ou da minha mão. Tá? É por conta desse tipo de interação. Ou seja, somente a água não iria funcionar, tá? É preciso o auxílio do detergente, porque o detergente ele interage tanto com a água quanto com a gordura, beleza? E aí aqui embaixo é mostrado para vocês uma fórmula química do detergente, ó. Aqui a cadeia apolar, como eu falei para vocês, e aqui a parte das cargas aqui no finalzinho, ó. É as cargas que vai interagir com a molécula de água, tá? Deixa eu ver, certo? Então é isso, beleza? Então a gente tem a versatilidade do detergente por conta disso. E lembrando de novo, a minha solubilidade ou a minha interação molecular, ela é sempre baseada na questão do semelhante dissolve semelhante, tá? Ou seja, moléculas com polaridades semelhantes, elas irão interagir entre si. E aí a gente vai cair, por exemplo, numa questão desse tipo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ela fala assim, essa questão relacionada com o conteúdo que a gente está vendo aqui agora. Ela fala assim, ó, escolha a substância preferível para limpar um tecido sujo de graxa, né? Para limpar o tecido sujo de graxa. A graxa, gente, é como se fosse uma gordura gigante, tá? A graxa ela é proveniente do petróleo. O petróleo ele é formado por hidrocarbonetos, que são aquelas estruturas formadas por carbono e hidrogênio. E a graxa, como eu falei que ela é uma gordura gigante, ela é uma estrutura altamente apolar, tá? A graxa é uma estrutura altamente apolar. E aí o que acontece? Eu quero limpar esse tecido sujo de graxa. O que eu vou usar? Eu preciso usar também uma substância apolar, beleza? E aí quando eu olho para as alternativas, eu já vou por eliminação. Primeira coisa, eu vejo que a água está aqui nas alternativas, mas a água é polar. Ela não vai interagir com a graxa que é polar. Se ela não interagir com a gordura, ela não vai interagir com a graxa, que é como se fosse uma gordura gigante. Então aqui a água está errado. Não faz parte do processo de limpeza do tecido sujo de graxa. O etanol, gente, é o álcool, tá? O álcool, ele também é polar. Ele tem o oxigênio dentro da fórmula molecular do álcool, tá? Então, se ele tem o oxigênio, quer dizer que eu vou ter criação de cargas dentro da molécula. Então, o etanol, como ele é polar, ele também não vai servir para limpar a graxa. O vinagre, que vocês conhecem bem aí, da casa de vocês, ele é composto principalmente por ácido acético. O ácido acético, ele também tem oxigênio na fórmula química. Eu não estou desenhando as fórmulas aqui, porque é um conteúdo que vocês vão ver em Química 3, as fórmulas desses compostos aqui, tá? E o vinagre, ele é composto pelo ácido acético. O ácido acético também tem oxigênio, é uma substância também polar, então não vai interagir, certo? Já a gasolina é muito interessante. Por que ela é interessante? A gasolina, obviamente, ele é um composto complexo. Ele tem várias substâncias que compõem a gasolina. Só que majoritariamente na gasolina eu tenho um composto chamado octano, que é um C8H18. Esse C8H18 ele é muito interessante. Por quê? Porque ele é um composto, como eu te falei para vocês, ele é um hidrocarboneto formado só por carbono e hidrogênio.
Pelo mesmo motivo da gordura, eu tenho uma cadeia gigante de carbonos ligados a hidrogênio e tem uma diferença de eletronegatividade muito pequena, consequentemente não vou ter aparecimento de cargas. Então esse C8H18 é uma molécula altamente apolar, tá? Ou seja, a gasolina é apolar, tá? É por isso que a gasolina não se mistura com a água, porque ela é apolar, tá? É, certo? Ela é apolar. Então a alternativa correta aqui, para limpar o tecido sujo de graxa, seria gasolina, alternativa A. Por quê? Porque a gasolina é apolar. Se ela sendo apolar, ela vai interagir com outra molécula apolar, tá? Deu para entender aí, gente? Sim. Então a questão é sempre essa. É só vocês lembrarem da questão do semelhante interage com semelhante ou semelhante dissolve semelhante. Beleza? Então vamos lá. Eu saí sem querer, foi mal aí. Tá bom. E quando tem poucos alunos assim, a pessoa não consegue nem sair de fininho, né? Porque, pô, saiu já sabe que saiu. É complicado, né? Pois é. Beleza, gente. Então é o seguinte. A gente falou aí da questão da dissolução, das interações entre substâncias para formar as misturas. E a gente deu mais ou menos uma ideia bem prévia, bem inicial, por que algumas substâncias se misturam e outras não, tá? E aí depois, de novo, vejam a aula de amanhã e os slides... A aula de amanhã, meu Deus do céu, tô todo errado. Vejam a aula de ontem e o slide de ontem, que tem mais informações a respeito aí do mecanismo de solubilidade de algumas misturas, de algumas substâncias entre si, tá? Agora, nessa segunda parte aqui da aula, mesmo tendo muitos slides aí, não vai dar tempo de terminar, mas o que tiver faltando eu vou estar postando para vocês aí em forma de vídeo, mas eu já queria pelo menos comentar aqui inicialmente, já dar uma ideia para vocês. A gente vai falar sobre o fenômeno de saturação de uma substância, tá? Por exemplo, eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, ó. Digamos que lá na casa de vocês, ou no laboratório de química, vocês tenham um copo com água. Só que no laboratório seria um becker com água, como mostrado na figura, tá? E aí, digamos que eu tenha lá uma certa quantidade fixa de água, e aí eu comece a adicionar sal comum a essa água, tá? E misturo. Por exemplo, pego uma colher de sal, jogo lá dentro da água e vou mexer um pouquinho. Um pouquinho. Aí depois eu pego outra colher de sal, vou jogar lá dentro e vou mexer de novo, até se dissolver. Eu faço isso com inúmeras repetições, de maneira gradativa, tá? Colher por colher, certo? Quando vocês fizerem isso na casa de vocês ou no laboratório, vai chegar um momento que vocês vão perceber que a água ou que o sal, ele não vai se dissolver mais, tá? E aí o que vai acontecer, professor, quando esse sal não se dissolver mais? Ele vai depositar lá no fundo do copo ou aí no recipiente, tá? Acho que você já deve ter feito isso quando você joga muito açúcar lá em alguma água ou joga muito sal em algum lugar e mexe, aí beleza, certa parte vai dissolver, outra parte não vai. Só que essa parte que não dissolveu, ela não vai sumir, ela vai se depositar no fundo do recipiente, tá? E aí essa parte que se dissolveu aqui no fundo do recipiente, costumamos chamar de precipitado, tá? Então foi uma parte do sal que precipitou. Ou geralmente as pessoas chamam também de corpo de fundo ou corpo de chão, porque está lá no fundo do recipiente, está no chão do recipiente, tá? Acontece muito isso. Quando faz soro caseiro, né, Mariane? Também acontece isso daí, né? Professor sabe o que é? Sei. Pra dor de barriga. Ixi, Maria, Diarreia. eu sei. Quando é criança, é só o que rola. Aí é o seguinte, então, a gente vai ter o excesso de sal que não se dissolveu, vai depositar aqui no fundo, beleza? E aí, gente, ó, essa solução aqui de cima, essa solução que foi formada aqui, ó, ela continua sendo uma solução homogênea, tá? Mesmo o sal não se dissolvendo mais,
mas ele vai todo lá pro fundo, e o que está aqui em cima ainda continua sendo uma solução, uma mistura homogênea. Só que essa solução aqui, ela é chamada de solução saturada, de sal em água. O que quer dizer solução saturada, professor? Quer dizer que essa solução aqui, ela atingiu o limite de solubilidade. Quer dizer que a água aqui, ela atingiu o limite de solubilidade de sal. Ela não consegue mais dissolver nada, entendeu? É tipo isso. Hoje, eu dei essa aula aqui hoje pela manhã, e eu usei um exemplo de saturação, para a gente entender saturação, eu usei o seguinte exemplo. Ó. Eu peguei tipo uma empresa tinha 10 vagas para contratar alguém, né? Ela tinha 10 vagas. E aí apareceram 20 candidatos, tá? Para essas 10 vagas. O que aconteceu? A empresa foi e contratou. Pegou dos 20 candidatos, pegou e contratou 10. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado, ele conseguiu absorver aqui 10 pessoas, né? Ele conseguiu absorver 10 pessoas. E aí, o que aconteceu? Ainda sobraram mais de 10 pessoas que não conseguiram ser absorvidas pelo mercado. Então, pelo menos para essa empresa, o mercado ficou saturado. Ela não tem mais capacidade de absorver ninguém. Ela só tinha 10 vagas, absorveu os 10. E aí, ela não tem mais capacidade de contratar mais ninguém desses outros 10 que sobraram. Então, a gente pode dizer que, nesse caso aqui, ficou saturado a quantidade de vagas ou a capacidade da empresa de contratar. Ficou altamente saturada. Então, quando a gente traz para a solução, o esquema é muito semelhante. A água está aqui. Ela não consegue mais dissolver ninguém. E aí, o que acontece com essa galera que ela não consegue dissolver? Vai lá para o fundo do recipiente. Tá? Então, a solução saturada é aquela solução que já atingiu o limite máximo de capacidade de dissolver alguém. Tá? Então, toda vez que eu falar de solução saturada, vocês vão lembrar, é aquela que já conseguiu dissolver todo o outro composto ali no máximo. Ou aquela que não consegue dissolver mais ninguém, já está no limite. Beleza? É só vocês lembrarem do limite. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Por exemplo, a questão aqui do sal de cozinha, por exemplo, a água, ela consegue dissolver aproximadamente 360 gramas de NaCl, que é o principal constituinte do sal de cozinha, tá? 360 gramas de NaCl conseguem ser dissolvidas em 1 litro de água. Ou seja, se eu tiver 1 litro de água, gente, eu vou conseguir dissolver no máximo 360 gramas de NaCl, tá? Esse é a capacidade máxima que 1 litro de água consegue dissolver, tá? Então, quando eu dissolvo 360 gramas de NaCl, eu vou formar uma solução saturada de sal em água. Aí você deve perguntar, professor, e se eu tiver 400 para dissolver, o que vai acontecer? Quer dizer que ele só vai dissolver 360. Aqueles 40 gramas ali de excesso vai se depositar no fundo do recipiente, tá? Aí também vocês devem perguntar para mim, professor, e se eu tiver só 120 gramas? Quer dizer o quê? Que os 120 gramas serão dissolvidos na água. Mas vai formar uma solução saturada, professor? Não. Por quê? Porque a água ela ainda tem capacidade de dissolver mais. Você só tem 120. Eu consigo dissolver até 360. Então quer dizer que ali não formou saturação ainda. Ela ainda está insaturada, que a gente vai ver já já. Tá? Deu para entender, gente, essa parte aqui? De saturação de soluções? Deu sim. Aí você deve estar perguntando para mim, assim, ó. Não, beleza. Aí teve a formação da solução saturada, como eu falei para vocês. E essa solução saturada, ela é formada quando eu atinjo um limite, ou um ponto, que é o ponto de saturação, tá? Esse ponto de saturação, ele depende de 3 fatores. Ele depende do soluto e do solvente que eu estou analisando, que aqui no caso, quem que é o soluto? É o NaCl, é aquele que vai se dissolver. Quem que é o solvente? É a água, tá? Então, o ponto de saturação, ou limite de saturação, ele depende do soluto e do solvente. Ele depende também de condições físicas. Que condições físicas são essas, professor? Estou falando aqui de temperatura e de pressão. Ou seja, a temperatura que eu faço experimento ali, que eu faço a dissolução de uma substância, ela vai ter influência direta ali no meu ponto de solubilidade, no meu ponto de saturação. Tá? Então a temperatura é importante. E o soluto e o solvente é importante. Por que o soluto e o solvente é importante? Porque eu estou falando aqui, ó, que a água, 1 litro de água, consegue dissolver
360 gramas de NaCl. Aí se eu falar assim, gente, e 1 litro de álcool consegue dissolver quantas gramas de NaCl? Eu não sei, tá? Mas possivelmente não será 360. Porque 360 gramas é a quantidade de NaCl dissolvida em água. Quando eu mudar o solvente, quer dizer que a minha quantidade de soluto que será dissolvido vai ser diferente. Por quê? Porque o ponto de saturação, ela depende da natureza do soluto e do solvente, tá? Então esses dados aqui que estão sendo mostrados para vocês é relativo a, especificamente, ao NaCl e à água, tá? E aí alguém pode perguntar, professor, e esse número aí que você está falando, 360, 1 litro de água, o que ele significa? Ele recebe um nome especial. Ele é chamado de coeficiente de solubilidade, que tem ele tem esse símbolo aqui, CS. Coeficiente de solubilidade, essas iniciais aqui, a abreviação, CS. O que é coeficiente de solubilidade? Ele é a medida, então prestem bem atenção, coeficiente de solubilidade, ele é a medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Tá? Então, o coeficiente de solubilidade ele vai retratar para a gente a capacidade que um soluto tem de se dissolver em uma certa quantidade de solvente. Tá? Então, ele é uma medida numérica da solubilidade que um composto vai ter no outro. Beleza? Aí, muitas vezes, aí ele fala que é numa quantidade padrão de solvente. Muitas vezes, a solubilidade, por exemplo, do NaCl, ela é escrita assim nos livros ou nas questões. 36 gramas de NaCl, 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água, tá? Então, muitas vezes, o coeficiente de solubilidade, ele é escrito assim, tá? Aí alguém vai falar, professor, mas o senhor falou agora há pouco que era 360 gramas por 1 litro de água. Agora já está falando que é 36 por 100 gramas de água. Que história é essa? Na verdade, essas duas informações aqui, elas são iguais, tá? Essas duas informações aqui, elas são iguais, mesma coisa, beleza? A única diferença é que aqui eu estou levando em consideração 1 litro de água e aqui eu estou levando em consideração 100 gramas de água. Mas como a densidade da água é 1 grama por ml, quer dizer que 1 litro de água é 1 quilo, beleza? E aqui eu estou tratando apenas com 100 gramas de água, que vai ser equivalente a 36 gramas de NaCl, tá? Então, 36 gramas de sal de cozinha, ela consegue ser dissolvida em 100 gramas de água, tá? Então, essa informação aqui, essas informações numéricas aqui que estão sendo mostradas para vocês, é aquilo que a gente chama de NaCl, que é a capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente, levando em consideração a temperatura e pressão. Beleza? Tranquilo, gente? Questão aí do coeficiente de solubilidade? Sim. Aí, eu queria mostrar para vocês também a questão do coeficiente de solubilidade em água de outras moléculas ou de outros compostos, tá? Moléculas não, outros compostos a 0 grau Celsius. Então, eu estou especificando aqui a temperatura. Por quê? Porque a temperatura é um item importante aqui no meu coeficiente de solubilidade. Ele depende da temperatura, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês como o coeficiente de solubilidade ele varia de composto para composto. Para o NaCl, que acabamos de analisar, é 357 gramas por ml. Lá eu falei 360, mas porque eu aproximei o valor, beleza? Mas o valor exato é 357 gramas por litro, tá? O nitrato de prata vale 1.220 gramas por litro. Quer dizer que 1 litro de água eu consigo dissolver 1.220 gramas de nitrato de prata, beleza? Mais de 1 quilo. O sulfato de cálcio, eu consigo dissolver 2 gramas em 1 litro de água, tá? Então vocês devem estar achando assim, professor, então quer dizer que tem uns compostos aqui que dissolvem bem, bastante quantidade, tem outros que dissolvem pouco, né? E realmente é isso. Mesmo eles sendo polares,
você vai ter uma variação. Substâncias que vão dissolver muito e substâncias que vão dissolver pouco. Tá? Olha um exemplo interessante que eu vou trazer para vocês. Ó. Existe um composto chamado cloreto de prata, que ele tem essa fórmula aqui, ó, o AgCl. A prata é o Ag e o Cl é o cloreto de prata. Esse cloreto de prata, ele possui um coeficiente de solubilidade igual, cloreto de prata possui coeficiente de solubilidade igual a 0,014 gramas por litro, tá? Ou seja, esse 0,014 é a quantidade de gramas de cloreto de prata que consegue dissolver em 1 litro de água. Então isso aqui, gente, é uma quantidade muito pequena, tá? Isso aqui, gente, é uma quantidade muito pequena, tá? E aí substâncias que possuem essa capacidade, esse coeficiente de solubilidade muito pequeno, num determinado solvente, que aqui no caso é a água, a gente classifica essas substâncias como sendo o quê? Como sendo substâncias ou substância insolúvel, tá? Ela não consegue se dissolver no meu solvente específico. É uma substância insolúvel, tá? Que no caso aqui é a água. Ou seja, quando a gente tem um coeficiente de solubilidade praticamente zero, praticamente nulo, ou seja, com um valor muito pequeno. Então classifica essa substância aqui como ela sendo insolúvel, tá? Então, o coeficiente de solubilidade, ele é muito importante para a gente, porque ele é um guia para nós em relação à solubilidade de uma substância na outra, tá? Ele é um guia em relação à solubilidade de uma substância na outra. Por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, gente, o nitrato de prata, ele é muito solúvel em água? Sim ou não? Aí vocês iam ver aqui o nitrato de prata, o valor do coeficiente de solubilidade dele, ó, 1220, é um valor muito alto. Então ele é muito solúvel em água. Já o sulfato de cálcio, ele tem a solubilidade moderada, 2 gramas por litro. Já o cloreto de prata, ele tem uma solubilidade muito pequena, é praticamente insolúvel em água. Por quê? Porque o valor da solubilidade dele é 0,014 gramas por litro. Eu consigo dissolver muito pouco. Ou seja, você vai gastar 1 litro de água para dissolver 0,014 gramas de cloreto de prata. É muita água para pouca solução formada, digamos assim, né? Então isso aqui é uma coisa que precisamos nos atentar em relação a isso, tá? E aí, gente, a gente vai cair também noutra questão importante. Essa questão dos coeficientes de solubilidades, ele serve para a gente classificar as soluções em relação ao ponto de saturação, tá? Então, como que funciona isso, professor? Seguinte, ó. A classificação é baseada no coeficiente de solubilidade, tá? Ficou meio em cima aí o slide, gente, mas depois, quando eu mandar para vocês, eu dou uma consertada. Significa assim, ó. A primeira classificação são para as soluções não saturadas ou insaturadas. Que soluções são essas, professor? São aquelas soluções que contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. São aquelas soluções insaturadas ou não saturadas. Ou seja, lá para o caso do sal de cozinha, que eu tinha falado para vocês, ó, o coeficiente do sal de cozinha lá que eu tinha falado para vocês era 360 gramas por litro de água. Aí, digamos que vocês vão fazer um teste em casa e vocês têm somente 120 gramas para dissolver. 120 é menor do que 360. Ou seja, eu consigo dissolver 360, mas eu só tenho 120. Então, eu nem atingi ainda o meu coeficiente de solubilidade. Então, quando eu formar essa solução, a solução formada nesse caso aqui é uma solução que a gente chama de insaturada. Ela não atingiu o ponto de saturação ainda. Ou solução não saturada. Beleza, gente? Tranquilo? Até agora? E aí, Verônica e Beatriz? Tá dando para entender? Tá sim, professor. Beleza. Então, quando o coeficiente de solubilidade ele não foi atingido, quer dizer que a minha solução ali ela é classificada como insaturada, tá? E uma solução saturada, já falei lá naquela aula, no início da aula, uma solução saturada é aquelas soluções que atingiu o coeficiente de solubilidade, que no caso do sal de cozinha é 360 gramas por litro, né? Então, quando eu atingo o ponto de saturação,
ou quando eu atingo o coeficiente de solubilidade e não vou conseguir dissolver mais ninguém além daquilo, quer dizer que naquele ponto a minha solução ela está no estado de saturada. Ela é uma solução saturada. Beleza? E existe ainda uma terceira classificação. Quando eu tenho uma quantidade muito grande de sal, ou de soluto, que ultrapassa o coeficiente de solubilidade. Quando eu tenho essa ultrapassagem do coeficiente de solubilidade, eu chamo essas soluções de supersaturadas, tá? Soluções supersaturadas, tá? E aí, eu vou estar passando também esse slide para vocês entenderem isso, ó, tá? Para vocês entenderem isso. Eu saio sempre de soluções não saturadas ou insaturadas. À medida que eu for aumentando a massa do soluto, aí eu passo por solução saturada e chego em soluções supersaturadas, à medida que eu for adicionando a quantidade crescente de soluto, tá? E aí, como eu sei que vocês já estão cansadas, eu vou trazer esse último exemplo aqui para a gente poder entender, tá? Ó, aqui, ó, coeficiente de solubilidade do NaCl, ele é igual a 36 gramas por 100 gramas de água. Então, eu estou fornecendo para vocês aqui, ó, o nosso coeficiente de solubilidade do NaCl, tá? E aqui nesse slide eu estou trazendo para vocês 3 beckers com água e com quantidades variadas de NaCl. E aí agora eu vou perguntar para vocês como que a gente iria classificar essas soluções aqui, tá? Aí eu pergunto para vocês logo de cara. Essa solução da letra A, qual seria a classificação dela? Lembrando que aqui eu tenho 100 gramas de água e aqui eu tenho 20 gramas de NaCl dissolvidos. O que vocês acham aí, Verônica e Beatriz? Gira, eu só ficou em confusão aqui. Mas a quantidade de sal. Para mim, que o senhor falou da água foi em grama? Eu Isso. entendi que era como se fosse em litro. Não, mas tanto faz, não importa. Essa quantidade de água pode ser em gramas ou pode ser em litros, não importa, tá? E aí é o seguinte, ó, o coeficiente de solubilidade, ele, pro sal de cozinha, ele é 36 gramas por 100 gramas de água. Então quer dizer que isso significa o quê? Que em 100 gramas de água eu consigo dissolver até... Aí vai dar, como é o nome que o senhor falou, vai dar certo, vai conseguir dissolver. A quantidade vai ocorrer saturação, é assim que fala, é? Não. A classificação é essa que está aparecendo na tela de vocês aí, ó. Ah, entendi. Ou seja, não vai ser saturado. É insaturado, assim? Posso falar assim? Isso, é insaturada. Por que é insaturada? Porque é o seguinte, eu consigo dissolver 36 gramas, mas eu só tenho 20, então eu ainda conseguiria dissolver mais 16. Eu nem atingi ainda o limite de saturação. Tá? Entendi. Tipo assim, Já, tipo a segunda, né? Isso. Ó, as minhas 100 gramas de água, ela tá lá bonitinha, ela consegue dissolver 36. Ela tá lá esperando 36 gramas de sal. Só que o camarada, só jogou 20. Aí a água pensa. Aí é como se fosse assim. Eu ainda conseguiria dissolver mais. Eu conseguiria dissolver até 36, mas só veio 20. Então eu nem atingi o meu limite ainda conseguiria dissolver mais. Então toda vez que eu não atingo o meu limite de saturação, toda vez que eu não atinjo o meu coeficiente de solubilidade, essas soluções são classificadas como insaturadas, tá? Soluções insaturadas, tá? Certo. Ou também soluções não saturadas, tá? Uhum. Soluções insaturadas, beleza? Nossa letra A. Já essa segunda imagem ocorre saturação, né? Do certo, 36 gramas de sal e 100 de água. Isso. A segunda imagem, ela representa a formação de uma solução saturada. Por que representa a formação de uma solução saturada? Porque ela atingiu o coeficiente de saturação, ó, 36 gramas. Tá aqui, ó. Ela atingiu os 36 gramas lá do coeficiente. Se ficar com 37 gramas, já tá como é super saturado? Já é super saturada. Já passou, super? já é super saturada, já passou do limite. Uhum. Que é essa letra C, ó. A letra C aqui, ó. Eu não tenho 40 gramas dissolvido de NaCl dissolvido. Uhum. Ó, vou dissolver 40 gramas. 36 serão dissolvidas. Só que vai sobrar quem? Vai sobrar 4.
Além Que do vai ficar porque eu tenho, armazenado no e vai ficar finalzinho. armazenado aqui no final. Por quê? Porque eu tenho 40. Das 40, só dissolve 36. Então vai sobrar 4 na história. Essas 4 irão se depositar aqui no fundo do recipiente. Tá bom? Certo. Deixa eu perguntar. E aí, Verônica, conseguiu entender também? Consegui. Ó, então é o seguinte, a gente já batemos aí 4 horas, quase 1 hora de aula. Oxi! Pode E é falar. porque nem ia ter aula. Não ia ter aula. Ah, aí a segunda parte que eu iria comentar com vocês aqui é sobre a questão de curvas de solubilidade, que é os gráficos que representam essas questões aqui. Tá? E aí essa aula eu vou estar postando para a turma de vocês e para vocês também como aula gravada, tá? E aí então vai ter mais 2 vídeos aí sobre curva de solubilidade e algumas questões. E além dessa aula gravada aqui também que vai ser postada. Então, mesmo que vocês assistiram a aula aqui e ficarem com dúvida, pode rever depois e assistir novamente. E lembrando, revejam um material que foi postado ontem e vejam os materiais que serão postados aí talvez amanhã, que é o que está faltando aqui. Beleza? E aí na próxima semana vocês vão estudar sobre concentração de soluções, que são os aspectos quantitativos das soluções. Aí vocês vão estudar com a Mariane aí, tá? E aí eu vou dar uma olhada também e vou tentar resolver essa questão da turma, tá? Da questão de poucos alunos. Mas se a gente não conseguir resolver, vai ficar naquele mesmo esquema. Ela vai postar as aulas e aí no nosso horário de momento síncrono, ela vai estar aqui disponível para tirar dúvida, tá? E aí de qualquer forma a gente vai conversando ao longo dos dias aí, tá, gente? Tranquilo? Tá, tranquilo. Pois beleza, gente. Tranquilo. Queria desejar para vocês aí boa tarde, um bom final de semana e estudem, gente, não desanimem. E tentem animar os colegas de vocês para aparecerem nas aulas, que é importante, tá? Lembrando, isso é só uma fase. Em breve nós voltaremos ao normal, tá? Então, boa tarde para vocês, boa tarde para Mariane e até a próxima, gente. Boa tarde a todos. Tchau, Boa tchau. tarde, Obrigada. tchau. Tchau.